Olá, sejam bem-vindos para aprender sobre massa amanteigada com adição de líquido. Se você está aqui no meu canal pela primeira vez, eu vou te pedir, clica aqui, faz a sua inscrição para receber as nossas receitas, já clica aqui, dá o seu joinha e compartilha. Hoje nós vamos fazer uma massa amanteigada com adição de líquido. Qual o líquido que nós vamos usar nessa massa amanteigada? Nós vamos usar leite azedo, que você pode substituir por iogurte, leite integral. Se você não tiver o leite azedo, você pode pegar o leite integral, colocar algumas gotinhas de limão e botar no micro-ondas que ele vai ficar azedo, tá? O leite azedo, ele dá uma maciez diferente para a sua massa. Bom, então vamos à receita. Nós vamos usar 150 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Vamos colocar na batedeira com o batedor de globo para que ele suavize a manteiga. Vamos bater bem. E depois nós vamos adicionar o açúcar, nós vamos usar 300 gramas de açúcar. Depois nós vamos adicionar os ovos, que nós temos 240 gramas de ovos, que são mais ou menos 5 ovos grandes. Nessa receita foi tirado 20 gramas da farinha e nós vamos adicionar 20 gramas de amido de milho. Por que a gente faz isso? Porque nós estamos tirando um pouquinho do glúten e adicionando uma farinha que não tem glúten. Isso dá uma suavizada na sua massa também. Vamos colocar aqui também, junto com a farinha, o fermento, são 20 gramas de fermento. Então, os secos estão aqui, nós vamos peneirar e enquanto isso nós vamos bater a nossa manteiga para que ela suavize. Vamos adicionar o açúcar e os ovos. Nós temos também 50 ml de óleo. O óleo vai dar umidade à sua massa. Muito bem, agora eu vou adicionar o açúcar, 300 gramas de açúcar. E vamos bater esse açúcar com a manteiga. E logo em seguida nós vamos adicionar o óleo. Vocês podem perceber que fica quase que uma farofinha, porque não temos a quantidade ideal ainda de gordura. Colocando o óleo, ele vai ficar mais úmido. É sempre bom raspar a sua batedeira para poder juntar tudo no meio do globo. E aqui nós vamos fazer um método cremoso. Massa amanteigada é feita com método cremoso. O que é o método cremoso? Você faz um creme com a manteiga, o açúcar e os ovos. Isso incorpora ar na sua massa. Dá uma paradinha, junta tudo novamente no meio do globo, no meio do bowl, né? Aqui é onde está o globo. E aí a gente volta a bater.
E aí a gente vai bater bastante, uns 2 a 3 minutos. Agora nós vamos adicionar os ovos um a um, bem devagarzinho. A gente dá uma paradinha, junta tudo novamente no meio do bowl, né? Onde tá o globo. E aqui a gente vai bater bem essa mistura até ela clarear. Muito bem, nós temos um creme bem aerado aqui. Agora nós vamos adicionar aos poucos a nossa farinha peneirada. Nós vamos peneirar aqui a farinha com o amido e o fermento. E a gente vai adicionar um pouco da farinha, um pouco do leite. Um pouco da farinha e um pouco do leite. Alternando farinha e o leite azedo. O leite, o iogurte, o que você estiver usando para fazer essa massa. Começando com a farinha sempre. Eu coloco um pouco de farinha e um pouquinho do leite. Olha, se você observar, o leite está azedo. É só colocar umas gotinhas de limão, levar 1 minutinho no micro-ondas, mas espere esse leite esfriar para que o leite quente não derreta a manteiga do seu creme. Não bater muito para que a gente não solte o glúten da nossa farinha, porque se a gente solta o glúten da farinha, o nosso bolo endurece. Termina de passar com a espátula em volta do seu bolo para tirar toda a farinha que ficou em volta. Dissolver toda a farinha. Nós vamos dividir essa massa em 2 formas de aro 20, é o de 8 inches. Nós temos aqui mais ou menos 300, 600, 800, 1000. Deve dar mais ou menos umas 650 gramas de massa em cada forma. Vou colocar em forno pré-aquecido, 180, por mais ou menos 40 minutos. Às vezes vai um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende da potência do seu forno. Aqui está no forno pré-aquecido, 180 graus. Vamos colocar 40 minutos primeiro e ver se o bolo fica pronto, senão a gente adiciona mais 5 minutos. E nós voltamos daqui a pouquinho
com a massa assada. Olha só, as massas 40 minutos depois estão assadinhas e bem bonitinhas.